Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Giro Mundial aqui na Mundial Telenotícias. O presidente Nicolás Maduro estaria disposto a renunciar ao poder em troca de anistia total, retirada da recompensa de 50 milhões de dólares oferecida pelos americanos por narcoterrorismo e o exílio seguro em países aliados como Cuba, Nicarágua ou Catar. A revelação feita pela revista The Atlantic nesta sexta-feira surge em meio à forte pressão do governo Trump, que intensificou sanções e operações militares no Caribe. Fontes próximas ao regime afirmam que divisões internas e deserções nas Forças Armadas levaram Maduro a considerar uma saída negociada para evitar o colapso do chavismo. Em público, porém, Nicolás Maduro mantém o discurso de força. No dia 6 de novembro, em rede nacional de televisão, ele ironizou as ameaças americanas, riu do porta-aviões USS Gerald R. Ford e chamou os Estados Unidos de império em declínio, mobilizando milícias e mísseis russos para aparentar resistência. Nos bastidores, entretanto, negociações secretas via Catar avançam com propostas de transição até 2028, ou a saída imediata com salvo-conduto para generais. Esse duplo jogo tem custado muito caro. O governo Trump, agora com Marco Rubio à frente do Departamento de Estado, vê a disposição de Maduro como sinal de fraqueza e a oposição, liderada por Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, ganha força ao denunciar a contradição do regime. Analistas acreditam que, se o impasse continuar, Nicolás Maduro pode cair antes mesmo de um ataque americano. Entre bravatas e acordos secretos, o ditador tenta jogar dos dois lados e corre um sério risco de perder os dois. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não sabe quando a paralisação do governo terminará e culpou os democratas pelo que se tornou a paralisação mais longa da história dos Estados Unidos. Depende dos democratas. Nós votamos. Os republicanos votaram 14 vezes para reabrir o país e os democratas votaram 14 vezes para prejudicá-lo, disse Trump. Embora os republicanos detenham a presidência e a maioria em ambas as casas do Congresso, eles não podem aprovar um orçamento sem o apoio dos democratas no Senado, devido à exigência do Senado de 60 votos em 100 senadores para invocar a clotura e encerrar uma filibusteridade. Os republicanos detêm uma maioria de 53 a 47 sobre os democratas no Senado, portanto, precisam de mais 7 votos democratas para aprovar o encerramento do debate. Os democratas se recusam a ajudar na aprovação do orçamento, a menos que os subsídios para o seguro-saúde sejam prorrogados. E o presidente Trump recebeu o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán na Casa Branca nesta sexta-feira para uma discussão sobre a dependência da Hungria do petróleo russo, em um momento em que Trump tem trabalhado muito para reduzir a dependência de outras nações em relação a esse produto. Durante a reunião, quando questionado sobre a decisão do Pentágono de retirar um número significativo de tropas da Romênia, o secretário-geral do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que as tropas americanas vão permanecer estacionadas na Romênia, mas haverá algumas mudanças na forma como os Estados Unidos realizam o rodízio de soldados. Orbán, um aliado de longa data de Trump, chegou à Casa Branca ao meio-dia desta sexta-feira para o seu primeiro encontro bilateral com Trump, desde que o líder republicano e ex-empresário nova-iorquino retornou ao poder em janeiro. Trump e Orbán também discutiram o seu relacionamento com a União Europeia e a imigração. Se você olhar para a Europa, eles cometeram erros tremendos em relação à imigração. Isso está prejudicando todos eles, e muito. Ele, Orbán,
não cometeu nenhum erro em relação à imigração, disse Trump. A Dinamarca vai proibir redes sociais para menores de 15 anos. Foi o que anunciou o governo nesta sexta-feira, permitindo que pais autorizem acesso a partir dos 13 anos em plataformas específicas. A medida atende apelo da primeira-ministra Mette Frederiksen, que em outubro defendeu restrições por riscos à saúde mental infantil. A ministra da Digitalização, Caroline Stade Olsen, apresentou plano de 14 pontos para proteger menores online, com o apoio da maioria parlamentar antes da votação. As plataformas mais usadas por crianças dinamarquesas são Snapchat, YouTube, Instagram e TikTok. Jovens passam, em média, 2 horas e 40 minutos todos os dias nas redes sociais, segundo a análise oficial de fevereiro. A Dinamarca segue exemplo da Austrália, que baniu acesso para menores de 16 anos no ano passado. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. E já estamos de volta com o Giro Mundial, agora para falar um pouco de economia, números. Petróleo e gás terão papel crítico por muito tempo, foi o que disse o CEO da ExxonMobil, Darren Woods, nesta sexta-feira, acrescentando que a questão é se continuarão sendo usados como combustível. Avanços tecnológicos futuros podem mudar a queima de hidrocarbonetos, mas eles seguirão usados em outros fins, como no setor médico, por exemplo, disse Woods. Petróleo bruto e hidrocarbonetos vão desempenhar papel crítico na vida de todos por muito tempo ainda, afirmou Woods. Emissões de carbono de combustíveis fósseis como petróleo, gás e carvão são grandes contribuidoras para as mudanças climáticas. A questão é, você continua a queimá-los? Isso mudará com o tempo, dependendo do desenvolvimento tecnológico, disse ele às agências de notícias, à margem do Fórum de Inovação Sustentável na cidade de São Paulo. O Brasil cedia a Conferência Climática COP30 da ONU neste mês, na cidade de Belém. No início da semana, a ONU disse que o mundo ultrapassará a meta de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius, fixada na Conferência de Paris em 2015. Woods afirmou que formuladores de políticas tomam decisões sem visão completa, acrescentando que contabilidade eficaz de carbono é necessária para rastrear emissões adequadamente. O administrador interino do PNUD, Hao-Liang Shu, disse nesta sexta-feira que o mundo tem dinheiro demais, o suficiente para apoiar países em desenvolvimento em ações climáticas. O mundo tem muito dinheiro. O mundo tem 460 trilhões de dólares em riqueza sob gestão, afirmou Hao-Liang Shu. O conselho da Tesla acabou de aprovar um pacote de $1 trilhão para o CEO Elon Musk. O mundo tem dinheiro, acrescentou ele. Os comentários de Shu aconteceram enquanto o Brasil recebia líderes mundiais em cúpula, antes das negociações da COP30 na cidade amazônica de Belém. Evidências mostram que investir em ações climáticas promove crescimento econômico, criação de empregos e bem-estar social, disse Shu também. A Conferência COP30 marca 3 décadas desde o início das negociações climáticas globais. Nesse período, países reduziram um pouco a projeção de aumento de emissões, mas não o suficiente para evitar o que cientistas consideram aquecimento global extremo nas próximas décadas.
E Elon Musk afirmou que a Tesla provavelmente terá que construir uma fábrica gigantesca para produzir chips de inteligência artificial e insinuou publicamente que a fabricante de veículos elétricos poderia trabalhar com a Intel. A Tesla está projetando seu chip de IA de quinta geração para impulsionar suas ambições de direção autônoma. E Musk apresentou, na reunião anual da empresa, planos potenciais de fabricação. A Intel, fabricante de chips americana em dificuldades, possui suas próprias fábricas de chips, mas está muito atrás da NVIDIA na corrida por chips de IA. O governo dos Estados Unidos recentemente adquiriu uma participação de 10% na Intel, que precisa encontrar um cliente externo para sua mais recente tecnologia de fabricação. As ações da Intel subiram 4% no pregão, estendido após as declarações de Musk. Elon Musk conquistou uma importante vitória na quinta-feira, quando os acionistas aprovaram um pacote de remuneração de $1 trilhão para a próxima década, endossando sua visão de transformar a fabricante de veículos elétricos em uma potência em inteligência artificial e robótica. Os chips de IA alimentam os sistemas de direção autônoma da Tesla, incluindo software Full Self-Driving. A Tesla está atualmente em sua quarta geração de chips. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Beleza, já estamos de volta agora para falarmos de esporte. Pep Guardiola comanda seu 10º jogo como treinador no Manchester City contra o Liverpool neste domingo e diz que o rival é ideal para o marco. Liverpool é o maior rival aqui e não poderia ser melhor, afirmou Pep nesta sexta-feira. Considerada um dos melhores técnicos da história, venceu 12 ligas com o Barcelona, com o Bayern e City, mais 3 Champions. Os números são insanos, 715 vitórias em 999 jogos, disse com taxa acima de 70%. Contra o Liverpool, desde 2016, só ganhou 7 de 24 duelos, perdendo 10, inclusive na última temporada, quando Arne Slot destronou o City. O jogo de domingo pode definir quem persegue o Arsenal, que pode abrir 9 pontos de vantagem. Rodri, recém-recuperado, deve ser poupado. A França recebe a África do Sul, bicampeã mundial, no Stade de France, neste sábado, com o objetivo de vingar a derrota sofrida nas quartas de final da Copa do Mundo de Rugby de 2023. Os Springboks derrotaram os Les Bleus por 29-28 em um confronto dramático há 2 anos, acabando com as esperanças francesas de conquistar o título em casa. O jogo deste sábado parte da série internacional de outono. Começa às 21h10, horário local, e oferece aos anfitriões a chance de se recuperarem após uma turnê de verão irregular na Nova Zelândia. O encontro marca um reencontro muito aguardado entre duas das principais seleções de rugby, com a França buscando reafirmar sua força em casa e a África do Sul dando continuidade ao domínio conquistado após a Copa do Mundo. E agora o golfe. Lee Sun-min, 5 vezes vencedor do circuito da Associação Profissional de Golfe da Coreia, assumiu a liderança isolada na segunda rodada do Aberto de Singapura nesta sexta-feira. O jogador de 32 anos teve um desempenho impressionante no Singapore Island Country Club.
registrando um total de 64 tacadas para um total de 132 tacadas, assumindo a liderança com 2 tacadas de vantagem no evento da Asian Tour International Series. Começando no primeiro grupo, Lee superou um bogey inicial no segundo buraco, fazendo 4 birdies consecutivos entre o terceiro e o sexto buracos. Ele acrescentou mais 5 birdies na segunda metade do campo, terminando o dia em alta. Há 10 jogadores empatados em segundo lugar, incluindo John Catlin, dos Estados Unidos, e Sarit Swanwalt, da Tailândia. 3 amadores passaram o corte e estarão em campo neste fim de semana, com o singapuriano Bryden Lee tendo a rodada mais impressionante com um cartão de 64 tacadas, o que lhe rendeu o 24º lugar. E de novo o futebol. O Barcelona retornou ao Camp Nou para um treino aberto ao público nesta sexta-feira, enquanto o estádio histórico se aproxima da conclusão de sua reforma, com torcedores e jogadores expressando entusiasmo antes da primeira partida do clube de volta ao seu icônico estádio. Os torcedores lotaram o estádio para o que foi um evento teste, permitindo que 20 mil pessoas testemunhassem o retorno dos jogadores ao campo. É incrível estar de volta aqui. O estádio temporário não é o mesmo. Esta é a nossa casa, disse Artur Alsamora, um torcedor do Barcelona de 21 anos. Outros elogiaram o progresso da renovação, embora tenham observado que alguns elementos ainda permanecem inacabados. O presidente Joan Laporta falou à imprensa afirmando que a revitalização do estádio é o projeto mais importante da história do clube. Laporta também falou sobre o cronograma para a primeira partida no estádio, com o objetivo de estrear no final de novembro, mas alertando que a data não é garantida. E embora guindastes de construção ainda se erguessem sobre partes do estádio, o renovado Camp Nou oferece aos torcedores maior capacidade e instalações modernas. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Muito bem, já estamos de volta. O renomado ator norte-americano Robert De Niro foi recebido em audiência pelo Papa Leão nesta sexta-feira no Vaticano, exatamente um dia após ser agraciado com a mais alta honraria da cidade de Roma, o prestigiado prêmio Lupa Capitolina. Conhecida como a Loba Capitolina, essa distinção simboliza a lendária fundação de Roma, representada pela icônica imagem da loba que amamentou Rômulo e Remo, os míticos gêmeos fundadores da Cidade Eterna. Durante o encontro, o pontífice presenteou o bicampeão do Oscar, que possui fortes raízes italianas, por parte de sua família, com lembranças especiais, estendendo os gestos também à delegação que acompanhava o astro de Hollywood. A repressão francesa contra Shein, por causa de bonecas sexuais com aparência infantil e armas proibidas, está expondo um problema crônico dos mercados online. A falha em fiscalizar adequadamente os vendedores terceirizados e bloquear a venda de produtos falsificados, ilegais, perigosos ou simplesmente ofensivos. Os mercados online, plataformas que permitem que vários vendedores exibam e enviem seus produtos globalmente, cresceram exponencialmente na última década, com a Amazon, Alibaba, Temu e Shein gerando receitas enormes ao oferecer aos consumidores uma gama aparentemente infinita de produtos de baixo custo. Nem todos os produtos cumprem as normas de segurança ou legais. A Amazon
foi criticada na Grã-Bretanha em 2022 por vender armas ilegais e em 2018 por vender bonecas sexuais com aparência infantil. As mesmas questões que causaram indignação na França, levando o governo a tomar medidas para proibir a Shein. A Shein se reuniu com a Comissão Europeia nesta sexta-feira, disse um porta-voz do Executivo da União Europeia, depois que a França solicitou à comissão a abrir uma investigação sobre a varejista online chinesa, com base na Lei de Serviços Digitais, que regulamenta plataformas online. E as principais casas de leilão de Nova York abriram nesta sexta-feira a prévia de suas obras mais valiosas da temporada de outono, com peças dos séculos XIX ao XXI. A Sotheby's, no novo edifício Brewer, brilha Crowns, de Basquiat, estimada em 35 a 45 milhões de dólares, recorde para a obra de 1981 do artista. Também em exibição, retrato de Elizabeth Lederer, de Klimt, acima de 150 milhões de dólares. A Noite de São João, de Munch, e Os Parisienses, de Van Gogh, acima de 40 milhões, da coleção Pritzker. Na Christie's, da coleção Wise, destacam-se no 31, de Rothko, cerca de 50 milhões de dólares, e Christopher Isherwood e Don Bacardi, de Hockney, de 40 a 60 milhões. Outras estrelas, Sunflower, de Johann Mitchell, Nípias, de Monet, e a última, Ceia, de Warhol. O relatório Artbase UBS de 2025 mostra a queda de 12% nas vendas globais de arte em 2024, para 57,5 bilhões de dólares, com maior recuo no luxo. Sotheby's e Christie's apostam em obras icônicas para reaquecer lances. Christie's inicia em 17 de novembro e a Sotheby's em 18. A Carnaby Street, em Londres, brilhou de novo ao acender a sua tradicional iluminação natalina. A instalação no coração do Soho, um bairro popular entre os turistas que visitam a capital britânica, foi concebida para refletir a vibração, a cor e a energia, tanto da Carnaby Street quanto do Soho, onde está localizada, disse Catherine Ricomini, diretora de marketing e de comunicação da Shaftesbury Capital. A exibição, com o tema Tudo é Brilhante, foi acompanhada por fogos de artifício, apresentações musicais e pela presença da empresária britânica do ramo da beleza, Charlotte Tilbury. Era possível ver multidões aplaudindo e cantando junto com as inúmeras apresentações de corais oferecidas na Carnaby Street, famosa por suas opções de compras e restaurantes.